majoritária. Nós tivemos uma pesquisa essa semana interessante dizendo que a maioria da população não tem constrangimento de se identificar dentro do espectro da direita. E isso é uma coisa rara, porque desde o fim dos governos militares era interessante que a maioria da população se identificava como de esquerda ou centro-esquerda. E agora é o oposto. Graças a uma pequena experiência que nós tivemos ali de uma mobilização popular que nasceu ali no impeachment da Dilma Rousseff, um pouquinho antes, ali 2013, de lá para cá esse movimento popular ganhou tração, conseguiu governar, ou pelo menos conseguiu se fazer representar no Palácio do Planalto, porque governar, a bem da verdade, nós, como bem lembrava, né, o nosso eterno professor Olavo de Carvalho, conseguir a cereja do bolo não te dá razão de celebração se você não tem o bolo em si. E hoje a Bruna faz um trabalho sensacional justamente mexendo nessa massa, dando consciência a essa população. Nós tivemos essa demonstração recente dessa pesquisa, mas nós temos essa dissonância. As oligarquias do tempo, que a gente, de certa maneira, relembra, né, nessa data do 9 de julho, aí em São Paulo, da Revolução Constitucionalista, aquela briga da gente sair de um modelo sufocado por essas oligarquias, a gente não conseguiu vencer isso até hoje. Quando nós olhamos o processo que nós estamos vivendo, em que a maioria da população tem valores tradicionais, tem uma visão conservadora, a classe média brasileira que, no momento de sincericídio, eu me lembro que a Chauí disse que ela odeia a classe média, e o marxista, o socialista, ele odeia a classe média, porque exatamente esse é o segmento da sociedade que guarda os valores e que conserva esses valores e que respeita que nós chegamos a este ponto porque os nossos antepassados nos legaram, lutaram, brigaram. Então, eu creio que ela nos traz essas duas provocações que todos nós precisamos refletir. Nós estamos diante de uma eleição agora, como ela disse, há um sentimento de um esgotamento desse modelo petista, é verdade, mas, por outro lado, eu vejo o governo petista acelerando com toda a força em direção ao precipício. Parece que eles querem e sabem que vão deixar um país detonado, e isso se acelera de uma maneira muito forte. E essa transição esse ano, esse processo eleitoral, será um ano de muita luta, muita dificuldade para a nossa sociedade. Quero crer que nós emergiremos desse processo, mais ou menos como aconteceu lá com o pessoal, os revoltosos do 9 de julho de 32, que podem ter perdido a questão da guerra militar, mas ganharam para o país a guerra psicológica, social, de valores, mexeram com os brios da população, emergiu dali uma Constituição que não durou muito, a bem da verdade, mas até hoje nós estamos brigando para que essa sociedade majoritária se faça representar. Eu gosto muito dos nossos convidados aqui hoje quando nos lembram, né, que a Constituição aqui dos Estados Unidos é uma Constituição que foi feita para que o povo se defenda do arbítrio, né, do autoritarismo exercido pelo próprio governo. E parece que a gente precisa desenvolver um pouco isso, que está no parágrafo 1º, né, da nossa Constituição ali, quando diz que todo o poder emana do povo. E, lamentavelmente, esse poder que deveria ser exercido pelos nossos representantes eleitos, como diz aí na continuação desse parágrafo único, infelizmente nós ainda estamos vivendo uma dissonância entre essa vontade popular e os nossos representantes políticos. Vamos caminhar. A Bruna nos faz refletir e, como sempre, me deixa aqui pensando em um monte de coisa aí que eu preciso rever. E vamos refletir sobre exatamente isso. Por quê? Vamos lá. Quando a gente fala de uma nova Constituição para o Brasil, você só pode ter uma nova Constituição para um país depois que você define que país você quer. E a gente aqui no Brasil não consegue parar para ter uma discussão séria sobre que país nós desejamos. Qual é o projeto de Brasil que a gente tem que desenvolver. Então, esse deveria ser o tema político principal, principalmente do segmento de oposição à perda total, porque eles não querem nada com a hora do Brasil, mas a gente quer. A gente quer um Brasil funcional, um Brasil com o Estado menor, um Brasil que não seja corrupto, um Brasil que dê oportunidades, que inclua as pessoas, que dê
formação de ensino de qualidade para o nosso jovem, né? Que tenha é, ciência e tecnologia plena para poder formar a base concreta do crescimento e do desenvolvimento. É isso que a gente tem que discutir, Rodrigo Andolfato. Não é ficar em historinha do boitatá, torcendo pelo candidato A, torcendo pelo candidato B, não. A gente tem que torcer pelo programa que o candidato apresentar. E os candidatos aqui no Brasil, todos, estão falhando, não estão chamando o povo, não estão chamando os segmentos esclarecidos da sociedade para discussão. E é isso que a gente tem que cobrar, é isso que a gente tem que incentivar, tem que botar fogo na lenha. É o que a Bruna faz, a Bruna falou que a gente tem que fazer, o Coronel Gerson Gomes também concorda com isso, e a gente tem que partir para esse modelo. Perfeito, Serrão. O Coronel Gerson Gomes foi cirúrgico aí na sua fala, colocando exatamente o que reza a Constituição Americana de 1787, lembrando que ela é cria dos artigos da Confederação de Benjamin Franklin, que é o que norteia o movimento Confederação 9 de Julho, da qual, né, sou um dos idealizadores, junto com toda essa turma que está aqui hoje. É muito, muito bom, é satisfatório ver a Bruna Torlai aqui, da qual eu sou fã. Ela não me conhece, mas eu a conheço, óbvio, quem não a conhece, sou fã dela, incondicional. O Olavo Pellegrina também é uma pessoa que tem na explicação a facilidade de trazer a nossa audiência o que de fato deve ser grifado. Agora, um ponto importante que é o que você colocou, Serrão. Não adianta querermos discutir soluções para aquilo que está assentado sobre leis pervertidas, como Bastiat colocava. E aí coloca no livro a lei dele. Então, o que nós temos que pensar efetivamente? Ora, se nós nos agrupamos enquanto sociedade e concedemos um monopólio de força para alguém tomar conta e fazer o papel de polícia, nós precisamos ter uma saída para quando esse agrupamento de pessoas, que são seres humanos, como nós, com virtudes e vicissitudes. Então, nós precisamos achar um caminho para que essas pessoas sejam seguradas em momentos em que elas ajam não conforme a vontade popular. We the people, nós o povo, todo o poder emana do povo, segundo a nossa Carta Magna. Então esse é o ponto-chave, está na hora de discutir. E como é que nós vamos discutir tudo isso? Eu acho que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a quem você dedicou o começo da nossa edição de hoje, colocando aquele vídeo maravilhoso dele em homenagem a 1932, tem um posicionamento que para mim é um dos mais corretos, e vou explicar o porquê que é correto, baseado no nosso dia a dia de hoje, do século XXI. A questão de se propor uma nova constituinte ou um plebiscito a uma constituição bem conformada é a grande discussão que vai acontecer nos próximos 10 anos, Serrão. Pode anotar isso aqui, ó, grifar o que eu estou dizendo. E eu vou te dizer qual é a saída disso. A saída está nas nossas convenções de condomínio. Imagina, nós estamos falando de um país de 210 milhões, de 213 milhões de habitantes, e estou falando para você que não é possível a gente querer escrever a convenção de condomínio a posteriori do registro de imóveis. Não há concordância e unanimidade. Então, o que nós precisamos quando olha para isso? Dizer, toda democracia é falha? Não, nada disso. Volto a dizer, a monarquia vira tirania, a aristocracia vira tirania, a democracia vira tirania. Todos viram tirania se as leis estiverem pervertidas. Bastiat é incisivo nisso. Agora, qual é o ponto-chave disso tudo? Nós precisamos manter o Estado refém do povo. Seja qual for a forma do pudim, a receita do pudim não pode mudar. O Estado tem que ser refém do povo. E só existe uma maneira. Eu pareço até chato toda vez que eu volto na mesma ladainha. Os pais americanos, que eu não sou fã deles, hein? Deixo bem claro, todo mundo aqui vai ser fã deles. Para mim, Benjamin Franklin pecou quando abandonou os artigos da Confederação que ele escreveu para dar algumas liberdades ao governo, como Washington, D.C., que na época era Filadélfia, quando ele já adequa a Constituição americana para um modelo federativo que não existe, sempre vira um unitarismo no final do processo, mas ainda assim, é a melhor Constituição já escrita até hoje, é a Constituição americana. Mas volto a dizer,
Nós não podemos deixar o efeito corte corromper os homens. Quanto maior o Estado, maior a corrupção, maior o poder na mão de homens com vícios como nós temos. É por isso que o poder legítimo do poder moderador só pode ficar na mão do povo. É por isso que é uma pessoa que nem é o mais brilhante dos homens, intelectualmente falando, foi o nosso presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe que ele é um homem honesto, mas não é o mais brilhante de todos os homens. Mas tinha uma frase dele que eu vou repetir sempre, porque é um mantra importante. Um povo armado jamais será escravizado. E é por isso que eu defendo a Confederação 9 de Julho e seus ideais, que hoje em dia defende essa segunda emenda americana com unhas e dentes. E é por isso que nós vamos todos estar lá na Shot Fair, se Deus quiser, aí de 15 a 18 de julho desse mês agora, semana que vem. Olavo Pelegrina, exatamente isso que o Rodrigo Andolfato tocou, que é um ponto essencial. Os americanos ficaram 13 anos debatendo que país eles queriam, como deveria ser a Constituição deles, quebraram o pau e formaram algo que está aí até hoje. E aqui a gente não consegue fazer nada sério. Nossa Constituição, que está hoje em vigor, com 139 emendas, ou até mais, né? Tem até dúvida se é mais que isso. Você tem aí um ajuntamento legal. E aquilo foi feito depois do Plano Cruzado, né? Uma Assembleia Constituinte fake, que não foi um Congresso eleito para ser constituinte, não foi essa a finalidade. Então ali já nasceu um golpe. Aquilo foi feito em 2 anos nas coxas, né? Com influências ali esquisitas. Os caras que elaboraram aquele texto queriam um esquema parlamentarista diferente, para eles mandarem. E aí acabou saindo ali um presidencialismo esquisito, que é refém do parlamento, mas não é o parlamentarismo. Se fosse parlamentarismo, o Congresso ia responder por tudo, ia corresponder pela gestão do governo. De repente ia ser legal, né? Não governou, derruba, faz eleição. Ia ter eleição aqui no Brasil de hora em hora, porque os caras são muito ruins, né? Mas a gente aqui no Brasil não discute a coisa séria, Olavo. Está na hora de chamar para discussão. Estava ouvindo aqui Rodrigo Andolfato atentamente na sua fala densa, Rodrigo, inspiradora. Vamos lá, não há como se corrigir algo, se inovar algo sem diagnóstico. O primeiro diagnóstico, o Serrão foi também muito feliz quando disse o que queremos do país. Precisamos de um país com apego à legalidade, não com interpretação esdrúxulas da lei ou das leis ou do quadro legislativo. A Constituição que chega como Constituição cidadã, como, entre aspas, uma resposta a uma ausência de democratização, na verdade inspirou o caos. Trouxe, por exemplo, ao STF a possibilidade de analisar toda e qualquer coisa, porque toda e qualquer coisa parece estar prevista na Constituição. Se pode qualquer coisa e esse desapego a uma interpretação honesta, mas não uma interpretação do interesse imediato, não uma interpretação judicial do interesse do formulador da legislação ou do interesse favorável à população, como também foi colocado. Não, o interesse é ideológico. Temos que manter um regime, temos que nos ater a uma realidade política imposta. E sem eufemismo, quando eu falo nos ater a um regime ou uma realidade política imposta, eu digo o processo ao objetivo de vingança do governo Lula em relação ao governo Bolsonaro, as punições, calar Bolsonaro como é calado hoje, é esse ponto que eu me refiro. E como entender e como também interpretar a vontade da população, que é outra questão interessantíssima. Se aqueles que foram chamados ou eleitos para interpretar ou para traduzir a vontade da população se rendem ao interesse imediato, mesquinho, financeiro, num passo para trás no diagnóstico, nós temos partidos que não têm filiação ideológica alguma e trazem
partidos que trazem para nós candidatos que são venais. Tínhamos esperanças, temos ainda esperanças para 2026, mas os candidatos que estão sendo colocados pelos partidos, esses candidatos até nos assustam, porque parecem empurrados goela abaixo com ausência de compromisso com a população. E queria fazer um link e voltar um pouco no comparativo, Serrão, que é a propositura inicial dessa conversa de hoje, com os vínculos e a história da Revolução de 32. O apego à legislação, o apego a um país, o apego ao interesse da população, a um país unido, me lembrou algumas questões. Eu vou de onde o Gerson parou ali, no sentido de que Getúlio Vargas, logo depois de 32, mandou os revolucionários, foram exilados. Sim, foi, Gerson está certíssimo. Mas mesmo sendo Getúlio Vargas passível de críticas, entendendo Getúlio Vargas a necessidade de governar um país, e não só uma ideologia ou um número parcial de pessoas, em 34, Getúlio Vargas faz uma anistia, tentando trazer, exercer o seu governo sobre um país todo, mesmo porque Getúlio Vargas precisava de São Paulo. Como um governante, como um presidente, deve ser o presidente de um país inteiro, e não de uma ideologia como nós temos hoje Lula, que é o presidente do PT, da ideologia da esquerda. Lula não é o presidente da direita. Ele não é um presidente de um país, ele é presidente de uma ideologia. Getúlio Vargas, mesmo criticável, trouxe para São Paulo, trouxe a anistia para os paulistas revolucionários, e até num segundo momento, numa medida um pouco até mais arrojada que me chamou a atenção, Getúlio Vargas, São Paulo, na Revolução, havia emitido bônus do governo do Estado de São Paulo, das finanças do Estado de São Paulo, as pessoas compravam esses bônus para financiar a guerra. Getúlio Vargas viu que se São Paulo não teria condição, com a derrota, de resgatar esses bônus e poderia levar o Estado à bancarrota, Getúlio Vargas fez com que o Banco do Brasil assumisse esses bônus, permitindo a viabilidade financeira do Estado de São Paulo naquele momento. Um governante que, insisto, embora criticável, foi o presidente de um país, ou foi o líder, melhor dizendo, de um país naquele momento, não buscando uma divisão como nós temos hoje, e uma divisão ideológica que não pensa no bem comum, pensa só na implantação de um governo de esquerda ou da manutenção de um plano de poder, como já foi colocado, sobre um país, não no povo, não na população. E me preocupa um pouco, Serrão, temos muita esperança para um Senado forte em 2026, que pode trazer mudanças intensas para o país, mudanças que precisamos, mas, por outro lado, os partidos não estão sendo gentis com a população e nos trazem alguns candidatos, mesmo no segmento da direita, que não traduzem efetivamente aquilo que pensamos. Tá dando medo. A nominata para o Senado em vários estados